Deuteronômio capítulo 8, do versículo 10 ao 11, nós lemos assim: Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. E oremos. Amado Pai, abençoe a Tua palavra, que o Senhor possa agora nos dar poder para ouvir com atenção, com propósito, que o Senhor me dê poder também para falar com clareza. Nós pedimos essas coisas no nome do Teu Filho Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Hoje nós abordaremos uma característica dos últimos dias. Nós lemos lá em 2 Timóteo 3, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. É justamente esse ingratos, é justamente sobre ingratidão que nós vamos falar esta noite. E ingratidão é uma característica desses últimos dias. O nosso tema será a invasão da ingratidão. A invasão da ingratidão. No dicionário, a palavra invasão é definida como alastrar, difundir, propagar. E hoje nós vamos ver o processo, como descrito em Deuteronômio capítulo 8, mostrando como que esse alastramento, essa difusão, essa propagação, em outras palavras, essa verdadeira invasão da ingratidão que está ocorrendo e vai ocorrer cada vez mais ao passo que aproxima-se a volta de Cristo. Nós estamos vivendo de fato nos últimos dias, disso não resta dúvida alguma. Como eu sempre falo, eu não vou colocar uma data, dizer uma hora, um dia, quando Jesus vai voltar, ninguém sabe disso. Pode ser hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Eu acho difícil 10 anos, mas quem sou eu para dizer nada? Mas os últimos dias são sim caracterizados por, entre outras coisas, essa invasão da ingratidão. Então, olha comigo no versículo 11 de Deuteronômio 8, que nós lemos agora há pouco, e nós lemos no versículo 11 assim: Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então, o primeiro passo, a primeira etapa dessa invasão, e veja bem, nós temos que olhar essa invasão não como sendo invasão em outro lugar, em outra pessoa, a pessoa do meu lado, atrás de mim, na minha frente. Nós temos que encarar isso como invasão. Essa invasão da ingratidão vai ocorrer na nossa vida, no nosso coração, comigo, não com outra pessoa. Estamos aqui olhando para nós mesmos esta noite. E o primeiro passo nessa invasão da ingratidão é que nós deixamos de guardar. Nós deixamos de guardar. E aqui nós temos um aviso no versículo 11, guarda-te. Aí depois fala, deixando de guardar. Nós temos o uso da palavra guarda duas vezes. O guarda-te e aí outra vez é deixando de guardar. O primeiro guarda-te, ele é um aviso, é uma advertência, ele está denotando um perigo, é algo possível, e Deus está dizendo, cuidado, guarda, proteja, cuide, tenha muito cuidado que você não faça isso. Então a primeira coisa é que nós não deixamos de guardar, nós não deixamos de ter cuidado. Mas cuidado com o quê, pastor? Guardar o quê? O segundo guardar, explica, guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, juízos e estatutos. Esse aviso é dado porque é algo possível, que isso é provável, e algo muito perigoso. Ninguém dá um aviso de algo que não é perigoso. Ninguém vai avisar outra pessoa, ninguém vai emitir um aviso de algo que não tem consequência nenhuma. Nem tampouco é feito um aviso para coisas improváveis.
Qual foi a última vez que você foi avisado para ter cuidado com os elefantes nas ruas de Maceió? Você nunca vai ouvir isso, pelo simples fato que não vai ter elefantes nas ruas de Maceió. Então nós temos que entender que quando Deus dá um aviso, como qualquer aviso, é algo perigoso e algo provável, algo muito possível. Então o aviso está sendo dado. Como que a gente deixa de guardar? Como que a gente esquece? Guarda-te que não te esqueças do Senhor Deus. Como que nós esquecemos de Deus? Não é dizendo, ué, Deus quem? Deus? Nunca esqueci de Deus. Não é isso que fala aqui, não é assim que se esquece de Deus. Não é um esquecimento que você não sabe quem Deus é, não sabe o que Deus... Não é isso, não é esse o problema, não é esse o esquecimento. Isso engana muita gente, porque muita gente tem um senso de segurança, um falso senso de segurança. Convenhamos, quem aqui vai dizer, eu esqueci de Deus? Eu não sei quem Deus é, eu não sei quem Deus fez, eu não sei quem Deus... Eu não sei, eu esqueci de Deus. Ninguém aqui vai dizer isso. Ninguém vai dizer eu esqueci de Deus. Eu digo mais, até o ateu não se esquece de Deus. Porque o ateu, para não crer em Deus, tem que crer que tem um Deus para não ser crido. É uma lógica meio circular, mas é verdade. Porque o ateu fica tão incomodado com Deus que ele diz não existir. Outro dia eu li uma comparação assim, o mundo fala que Deus é conta de fadas, é algo de imaginário, ok. Vocês ficam tão oriçados assim quando se fala do Chapeuzinho Vermelho, bicho-papão? Não. Ninguém está reclamando. É um absurdo que ensinam as crianças sobre Papai Noel. Eu sei, choquei muitos de vocês que acreditavam em Papai Noel. Tá? Ninguém está incomodado com Papai Noel, bicho-papão, Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau. Isso são contos de fada. Ninguém se incomoda. Agora, falou em Deus, aí... Por quê? Porque no fundo, o ateu sabe que tem um Deus e ele está rejeitando aquele Deus. Então, quando diz aqui não se esqueça de Deus, não é se esquecer de, quem é Deus? Não é isso. Não esquecer de Deus, como se esquece de Deus, está aqui nesse versículo que nós lemos. Como então esquecemos de Deus? Versículo 11, não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os mandamentos e estatutos. Nós esquecemos de Deus quando nós começamos a desobedecer Deus. Quando nós não ligamos e cumprimos os mandamentos, juízos e estatutos. Quando nós deixamos de lado. Deus falou. Ele falou, mas eu não vou obedecer. Eu vou deixar de lado. Eu vou deixar, como fala aqui, não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar. Deixando de obedecer. Deixando de seguir. Deixando de fazer aquilo que Deus quer que você faça, deixando de guardar os estatutos, leis e mandamentos que Deus deu. Em outras palavras, esquecer de Deus é quando entramos na desobediência, na rebeldia, na independência dele. Nós começamos a viver como se não interessa a Deus, as nossas vidas não é importante, nós somos independentes, eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, nós estamos colocando de lado justamente o que Ele manda e estabelece. Isso é esquecer Deus. Não tem nada a ver com você dizer, Deus, quem é Deus? Não é isso, é desobediência. O primeiro passo na invasão, na ingratidão, é quando deixamos de guardar, é quando começamos a desobedecer. Deixamos de guardar e o inevitável é que dá sequência ao resto da invasão da ingratidão. É uma sequência, tem uma ordem. Primeiro passo é desobediência, primeiro passo é rebeldia, primeiro passo é independência, porque nós deixamos de guardar as coisas de Deus. Segundo passo, olha no versículo 11, eu falei que íamos seguir a sequência, versículo 12. Deuteronômio 8, nós lemos o 10 e o 11, vamos ler o 12 agora, que diz, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito,
da casa da servidão. Aqui repete um pouquinho o versículo 10. O versículo 10 fala: quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvarás o Senhor teu Deus. Pois é, aqui no versículo 12, 13 e 14, ele entra em mais detalhes sobre essa questão de estar farto, essa questão de ter tomado posse da terra. Qual dos lugares mais perigosos para o crente? Qual a situação para o crente que é muito perigoso, e esse aviso do guarda-te é tão importante e tão válido? O lugar onde esse aviso de guarda-te é tão importante e tão válido, o lugar mais perigoso na vida do crente, minha e sua, é justamente quando estamos fartos. É justamente quando conquistamos aquilo que nós tanto queríamos. O povo aqui está entrando para possuir a terra prometida. Não tinham chegado, mas Deus está avisando em Deuteronômio: quando chegar, vocês vão possuir, e quando chegar, vocês vão se fartar, vocês vão ter muitas bênçãos. É nesse momento que nós temos que guardar. É quando nós passamos naquele concurso, é quando conseguimos aquele emprego, é quando temos aquela vaga naquela faculdade, é quando conseguimos alguma coisa, quando você conseguiu comprar aquele carro, aquela moto, aquela casa, aquele apartamento, quando você consegue, ali que é perigoso. Quando você finalmente pagou o último boleto do carnê, que você pagou 60 prestações, e finalmente, glória a Deus, ali que começa o perigo. Sabe por quê? Durante cada mês, daqueles 60 meses, pastor, o que 60 meses? Sei lá, 50, seja. Você orava, você jejuava, você clamava: Deus, Senhor, me ajude a pagar, eu não sei como pagar esse mês, não tem como, Senhor, me ajude. Agora você pagou. Obrigado, Deus, eu estou muito bem, obrigado, não preciso mais de você. Dando um exemplo. É nesses momentos de fartura, de bênção, é quando estamos no topo da colina. Note bem, não é no vale. Não é no vale, não é que não está com fome, com sede, desempregado, doente. Não é lá que você se esquece de Deus. Quando você está no fundo do vale, não passa um instante do dia em que você não pense em Deus e clame a Deus e lembre-se de Deus. Agora, quando você está lá no topo da montanha, está tudo bem, tudo bom, os carnês estão pagos, a geladeira está cheia. Aí é o problema. É o que fala aqui. Fartura, riqueza, paz, sossego, barriga cheia, tudo isso é um lugar perigoso para o crente. Não, pastor, mas eu quero estar lá. Todos nós queremos estar nessa situação. E não há nada de errado em estar com essa situação. Foi Deus que levou o povo dele a essa situação. O problema é que Deus avisa: guarda-te. Guarda-te que não te esqueças. E aqui deixa bem claro: para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, havendo edificado tuas casas. Então ele fala: você vai ter feito essas coisas todas, você vai ter conseguido, conquistado essas coisas todas. É justamente então que se torna um momento de grande cuidado. Começando no versículo 12, fala: havendo tu, ou seja, você chegou lá. É uma realidade na sua vida. O quê? Versículo 12, comido e fores farto. Lembrando que eles estão saindo do deserto. Não que eles passaram fome. Eles tinham maná, eles tinham codorna, eles tinham água. Eles não tinham passado fome, mas agora na terra eles vão ter leite e mel, a terra que flui com leite e mel, lembra? Eles vão ter aquelas uvas enormes que eles haviam visto, os espiões avistaram. Eles teriam então muito mais de que se fartar, muito mais do que se deleitar. Versículo 12, edificando boas casas e habitando-as. Eles passaram 40 anos morando em tendas no deserto, agora eles vão habitar, eles vão construir casa própria, não é minha casa, minha dívida, não, casa própria. Não estão pagando aluguel, não estão pagando prestação de nada, casa própria, vocês construíram, edificaram e estão habitando nas suas casas. Continua. Aumentando o teu gado e o teu rebanho, a sua vida profissional está indo bem, você foi promovido, você ganhou um aumento, você tem estabilidade, você está indo bem profissionalmente. Versículo 13, acrescentar prata e ouro, vocês estão mais ricos, estão fartos, indo bem, ricos, estão o gado aumentando, o trabalho, o ouro, prata, porque está sobrando dinheiro, vocês estão juntando dinheiro,
juntando grana, versículo 13, e multiplicar tudo quanto tens. Está tudo indo, vento em polpa, está tudo maravilhoso, barriga cheia, conta no banco está cheia, garagem está cheia, geladeira está cheia, as crianças tudo saudável, tudo com sapato novo, roupa nova, as contas pagas, está tudo maravilhoso. Pois é, cuidado. Porque nesse momento, quando a coisa está indo muito bem, é que nós vamos fazer o quê? Nós vamos deixar de lembrar. Não nos parece algo tão perigoso, e certamente não nos parece nada indesejável, mas acredite que esse é de fato um dos lugares mais perigosos para nós. Perigosíssimo. Por que é perigoso? Porque faz parte do plano de invasão da ingratidão. Primeiro passo, nós deixamos de guardar, deixamos de obedecer, tornamos rebeldes, desobedientes a Deus. O segundo passo é que deixamos de lembrar. Está aqui. Deixamos de lembrar as grandes bênçãos que Deus tem trazido em nossas vidas. Elas estão lá, gente. Está lá. A casa, o ouro, a prata, o gado, o prato cheio, está tudo lá. Só que nós deixamos de lembrar. A gente esqueceu. Deixa eu ler para você aqui desse mesmo contexto lá de Números, capítulo 21, mas a época é a mesma, a época da pré-tomada da terra prometida, quando o povo se esqueceu de Deus, o povo desobedeceu Deus, o povo deixou de lembrar. Olha o que aconteceu. Números 21, versículo 5. Diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fasto deste pão vil, desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Sabe o que houve aqui? O povo tinha sido libertado da casa da escravidão, ou seja, Deus tirou eles do deserto, através do ministério de Moisés, pela instrumentabilidade de Moisés, e o povo se rebelou contra Deus, se rebelou contra Moisés, e falou: por que você tirou a gente do Egito? Estava tão bom lá, né, gente? Estava tão bom ser escravo no Egito, tendo que jogar os seus primogênitos no rio para os crocodilos comerem, tendo que trabalhar, dando o maior número de tijolos e ainda colher a palha que antes era dada e não era mais. Vocês eram explorados, estavam sendo massacrados, destruídos. Deus lhe livrou disso. E agora vocês dizem: por que nos tirou do Egito? Dizendo: e nos dá esse pão vil. Esse pão vil, eles estão se referindo ao maná. Um pão que, pela descrição bíblica, era como se fosse uma espécie de uma massa, um pão levemente doce, com uma textura levemente macia, e que o sustentava junto com as codornas, junto com a água, no meio do deserto. E chamaram aquilo de o quê? Tão vil. Essa comida tão vil. Eles deixaram de lembrar. Eles haviam desobedecido Deus, já. E depois da desobediência, o deixar de guardar, veio o deixar de lembrar e trouxe o julgamento de Deus, que mandou serpentes e matou milhares de pessoas do meio do acampamento. Terceiro passo, olhe comigo no versículo 17. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Primeiro passo, deixamos de guardar e desobedecemos a Deus. Segundo passo, nós deixamos de lembrar e esquecemos as coisas que Deus fez. Terceiro passo, nós deixamos de reconhecer. Foi justamente o que aconteceu ali em Números capítulo 21. Eles não estavam reconhecendo a mão de Deus, que os libertou do deserto, da escravidão. Note aqui a palavra: e digas no teu coração. Isso denota uma sequência, e isso denota uma continuidade. Do quê?
da tal invasão que eu venho falando. Ela vem aos poucos. Primeiro a gente deixa de guardar, depois a gente deixa de lembrar, depois a gente deixa de reconhecer. A palavra ingratidão no dicionário significa qualidade ou ação de quem é ingrato. Aí depois diz assim, falta de reconhecimento. Falta de reconhecimento, que é justamente o terceiro passo. Nós deixamos de reconhecer. Esse estágio, esse deixar de reconhecer, é quando a ingratidão se instala de vez. Ela vem chegando, quando chega aqui, ela se instala, ela se enraiza, ela se alicerça, ela toma posse, ela completa a invasão. O versículo 18, a gente leu 17, o 18 deixa claro o que foi esquecido e, portanto, o que não foi reconhecido. O versículo 18, antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então, aqui a sequência e a consequência, ela é clara. Tudo começa com deixar de guardar, mas não para. Após deixar de guardar, nós deixamos de lembrar as bênçãos e conquistas, e logo após isso nos tornamos duas coisas. Ingratos, é a chegada da ingratidão. E um sintoma da chegada da ingratidão, um sintoma da invasão concretizada é orgulho. Nos tornamos ingratos e orgulhos. Nós lemos no 17, e digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Nós começamos a achar que tudo que Deus nos deu, não foi Deus que deu, fomos nós que conquistamos. Foi a nossa inteligência, a nossa esperteza, a nossa sabedoria, foi sorte, foi o karma, foi o universo. Já viram essa história? Nós nos tornamos orgulhosos e nós tiramos de Deus o crédito e a glória e o louvor. Por tudo aquilo que Ele nos deu, por tudo aquilo que nós já recebemos. Não, fui eu. Foi sorte, fui eu que estudei, eu que ralei, eu que tinha conhecimento, eu que fiz por onde, eu que fiz acontecer. Ah, tá certo. Melhor das hipóteses, vamos dizer, foi sorte. Deu uma sorte danada. Sorte? Gente, eu não creio em sorte, eu creio em Deus. Não é sorte, não é karma, não é destino, é Deus, é Deus. Mas tudo isso sai pela janela. A gente começa a achar que a gente fui eu que consegui, fui eu que fiz, foi minha força, minha mão. Quando chega nesse momento, é um sintoma claro que a ingratidão já entrou, já invadiu, já alastrou, já tomou posse, está concretizada. Versículo 14, interessante, fala a mesma coisa. Se eleve o teu coração e te esqueces do Senhor teu Deus. Mais uma vez. Mesmo texto falando, mesmo contexto falando, vai se elevar o seu coração. Agora note, eleve o teu coração e te esqueças. O outro, seu coração ficou elevado justamente porque você esqueceu. Ou seja, quando nós esquecemos, deixamos de lembrar, que é o segundo passo, entra o terceiro, que é orgulho. É que quando deixamos de reconhecer. Isso é inevitável. São inevitáveis as consequências de deixar de enxergar, reconhecer Deus, focamos em nós mesmos, e aí também entra, sabe o quê? O egoísmo e a avareza. Isso aqui é meu, eu consegui. Sabe de uma coisa? Por que você acha que Deus nos abençoa? Ah, pastor, Deus me abençoa porque eu sou uma pessoa muito boa. Acorda, você está sonhando, cara. Deus me abençoa porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Acorda. Deus lhe abençoa para que você possa ser um canal de bênção para os outros. Deus abençoa a mim, a você, para ser uma bênção para as outras pessoas. Por isso que esta igreja batista metropolitana, nós queremos ser uma bênção para os nossos missionários. Por quê? Porque Deus tem abençoado a gente.
O ano passado eu fiquei sabendo, através de um dos nossos missionários, que devido à confusão toda, a pandemia, a igreja fechando, abre, que tinha missionário que não tinha recebido, as igrejas não estavam podendo mandar, porque as pessoas, muitas perderam emprego, muitas não estavam indo, muita igreja fechou, enfim, eles não estavam recebendo menos sustento. Sabe o que a nossa igreja fez? Não só fizemos uma oferta a mais, nós adiantamos todo o sustento do ano, no começo do ano, lá em abril, maio, adiantamos todo o sustento até dezembro, e ainda demos uma oferta substancial a mais, e falamos, tome, que Deus abençoe você nessa época de dificuldade. Louvado seja Deus que nós temos condições de fazer isso. Muitas igrejas não tinham, não porque eram más, não porque não queriam, mas eles não estavam numa situação tão abençoada financeiramente como nós estávamos. Então, não foi, pandemia, fecha, não manda nada, corta, vamos cortar gastos. Não. Deus abençoa-nos para que possamos ser uma bênção. Eu já contei aqui a história, a diferença entre o Mar Morto e o Mar da Galileia. Os dois estão lá, veja no mapa, os dois são pertinho, geograficamente falando, são pertinhos um do outro. O Mar da Galileia é alimentado por diversos rios e riachos. O Mar Morto também. Mesma coisa. O Mar da Galileia, ele é alimentado e alimenta outros riachos e rios. Ou seja, a água entra e a água sai. O Mar da Galileia tem água limpa, é usado para irrigação, para beber, para pescar, para navegar. É uma bênção para toda aquela área ao redor. O Mar Morto tem um alto grau de salinidade, não cresce peixe, não cresce nada, não serve para beber, não serve para irrigar, mal serve para navegar. De tão denso que é a água. Não presta para nada. Sabe qual a diferença? O Mar Vermelho é profundo e não alimenta nada. Ele só recebe. E a única forma que ele não transborda é porque a evaporação, a gente com evaporação leva a água, o que fica? Os minerais. Aí torna dele muito salgado. Por isso que é chamado de Mar Morto. Porque ele recebe muito, mas não dá nada. O Mar da Galileia recebe muito, mas dá, e é um centro de vida, de irrigação, transporte, pesca. Assim é a nossa vida. Você quer ser o Mar Morto ou o Mar da Galileia? Jesus falou, melhor coisa, mais abençoada coisa é dar do que receber. Vai falar com o Mar Morto, pergunta o que ele acha sobre isso. Deus nos abençoa para que possamos reconhecer a sua mão em nossas vidas, possamos ser uma bênção para os outros. Mas quando chega a ingratidão, eu consegui isso porque eu sou muito lindo, inteligente e sortudo, então eu que vou usufruir dos frutos. Quem mandou você não ser lindo e sortudo como eu? Mais ou menos funciona assim, quando chega a ingratidão. Pode ver, toda pessoa ingrata é mão de vaca, pode ver. Toda pessoa ingrata não é generoso. E toda pessoa generosa, coincidencialmente, entre aspas, uma pessoa grata. Não é pessoa ingrata. Pode ver. Uma pessoa generosa não é ingrata. A pessoa que não é generosa, ela é extremamente ingrata. Por quê? Estamos vendo por que está aqui, gente. É o orgulho, não reconhecer o que Deus fez. Deus falou, vocês vão comer e beber, vocês vão habitar em casas, vocês vão ter os seus rebanhos crescendo, vão aumentar o seu ouro e sua prata, tudo que você tiver, vocês vão ter tudo isso, e vocês vão se esquecer, vocês vão me colocar de lado, me desobedecer, vocês vão achar que vocês fizeram isso. Pois é, a natureza humana não mudou nada de lá para cá, nada, não mudou nada. É o mesmo espírito humano, o mesmo espírito da carne, é a mesma coisa. Não adianta falar, pastor, isso faz séculos, em outro lugar, outra. Não, é o mesmo coração humano. Mesmo coração humano. Nós nos colocamos no lugar de Deus. O orgulho faz isso. Sabe quem quis se colocar no lugar de Deus? Um certo ser chamado Lúcifer, que disse, serei semelhante ao Altíssimo. Isso é orgulho. Orgulho.
Paulo avisando como escolher pastores e diáconos. Especialmente falando de pastores, ele fala que não seja neófito, ou seja, novo na fé, para não incorrer a condenação do diabo. Qual a condenação do diabo? Orgulho. Orgulho. A Bíblia fala que pela sua beleza e riqueza e suas aptidões, elevou-se orgulho no coração de Lúcifer. Ele se tornou Satanás. Orgulho. Por isso que Deus fala, guarda-te. Guarda-te. Sabe quem está de trás desse processo de invasão da ingratidão? É o diabo. É ele que está instigando e abanando a nossa carne. Gente, as sementes do orgulho estão no seu coração, no meu coração. Não precisa o diabo semear essa semente, não. Já estão lá. Ele só vai aguar, regar. Qual foi o chute inicial? Qual foi o primeiro passo? Desobediência. Tudo começou com não guardar os mandamentos, estatutos e juízos. Tudo começou com desobediência. Tudo começou com rebeldia. É o primeiro passo da invasão, da ingratidão. Olhe comigo, em resumo, em Romanos capítulo 1. Nós estamos vendo esse processo da invasão da ingratidão, e nós podemos ver, se você já não percebeu, como ele se alinha perfeitamente com o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 1, versículo 21, que ele diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, ou seja, foram ingratos. Veja só, ó a ingratidão, tá? Não lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Isso que Paulo escreveu em Romanos 1, 21, é o mesmo processo que estamos vendo em Deuteronômio capítulo 8. É a mesma coisa. Eles conheceram Deus, mas não foram gratos. Eles conheceram Deus, mas esqueceram. Note bem, para esquecer, é preciso ter sido uma realidade. Você não pode esquecer de algo que nunca foi, não aconteceu. Esquecer porque você tinha conhecimento. Essas pessoas aqui em Romanos conheceram Deus. Não é que não conheceram Deus, conheceram Deus. Assim como os judeus lá em Deuteronômio, eles conheceram Deus, eles foram libertados. Eles foram para a terra prometida, eles conheceram Deus, conheceram as bênçãos de Deus, mas não foram gratos. Em seu coração, fala aqui, não lhe deram graças. Não foram gratos. Existe uma cura para a ingratidão. Existe um modo de impedir a invasão e inverter a invasão da gratidão. E melhor ainda, tem uma vacina. E essa não só funciona, não tem efeitos colaterais. Uma vacina contra a ingratidão. Essa vacina nós encontramos no versículo 18 de Deuteronômio 8, quando fala assim: antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força. Então, a solução para você parar e reverter o processo é você lembrar de Deus. Mas como é que eu lembro de Deus? Da mesma forma que você fez, só que o inverso, quando você se esqueceu dele. Você se esquece de Deus quando você deixa os seus estatutos. Você esquece de Deus quando você desobedece. Então, como que eu lembro de Deus? Você lembra de Deus, antes te lembrará do Senhor teu Deus. Você se lembra de Deus obedecendo. É o inverso de esquecer. Ele falou, esquecer é não cumprir. Pois é, se lembrar é cumprir. Quer deixar de ser ingrato? Quer colocar isso? Quer banir, expulsar a ingratidão? Obedeça a Deus. Em quê? Em tudo. Todos os seus estatutos. Faça isso para você ver. Ou viva na ingratidão. Mas tem mais. Olha o versículo 10. O primeiro versículo que nós lemos. No primeiro versículo que nós lemos, ali tem a cura. Ali tem a vacina. Versículo 10 de Deuteronômio 8. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, o que diz ali? Louvarás ao Senhor teu Deus. Veja bem, para você louvar a Deus,
Você tem que não se esquecer dele. Para louvar a Deus, tem que haver obediência aos seus juízos, mandamentos, estatutos na sua vida. É impossível você louvar a Deus de verdade em desobediência a Ele. Não há louvor verdadeiro sem que haja obediência a Deus no coração. Agora entenda, existe nesse mundo afora muita coisa que se passa por louvor, mas não é. Aqui estamos vendo, você não tem como louvar a Deus, está em desobediência e rebeldia a Ele. Não. Louvor, veja bem, louvor não é música. Louvor nem sequer é obrigatoriamente palavras ou canto. Pode ser palavras, pode ser canto, não estou dizendo que não é, mas não é isso. Muita gente iguala louvor com música. Não. Louvor começa no coração. Ele transborda em canto, possivelmente, transborda em palavras, mas acima de tudo, transborda em obediência e submissão a Deus. É uma vida que reflete Deus. Alguém olha para você, ele vê a luz brilhar. Ele olha para você, ele vê o sal da terra. Esse é o louvor verdadeiro. Muita gente acha que louvor é ir para um culto, bater umas palmas, dar umas reboladas, dar uns pulinhos, cantar um pouquinho, pronto, isso é louvor. Isso não é louvor, gente. Louvor pode envolver música, louvor pode, louvado seja Deus, isso é louvor, pode ser. Imagine a cena, eu estou aqui com um copo de cachaça, louvado seja Deus. Você acha que Deus aceita esse louvado seja Deus? Ah, porque louvado seja Deus, Deus é tão importante na minha vida, eu não vou para a igreja faz 3 meses, mas Deus é muito importante para mim. Não, você se esqueceu de Deus. Ah, esqueci não, pastor. O que eu falei antes? Esquecer não é dizer, eu sei quem é Deus. Não, é você deixar de obedecer, de seguir, de cumprir os seus mandamentos, estatutos e juízo. Isso é esquecer Deus. Então, para louvar, não pode haver esquecimento, ou seja, para louvar, não pode haver negligência e desobediência junto a Deus. Não é louvor verdadeiro. Louvor verdadeiro envolve obediência. Antes te lembrará do Senhor teu Deus. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus. Quando nós reconhecemos, quando nós somos gratos, quando nós somos obedientes de coração, de verdade, esse reconhecimento é louvor de verdade. Ele sai de um coração grato, que reconhece. Se fizermos isso, nós desarmamos toda a estratégia de Satanás de trazer ingratidão para as nossas vidas. Você viu que olha a história de Israel, vez após vez, após vez, após vez, o povo era ingrato, 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 e a mão de Deus pesava sobre ele. Aqui foi o exemplo das serpentes ardentes, não foi o primeiro nem foi o único momento que houve consequência da ingratidão. Não sejamos ingratos. Ingratidão invade aos poucos. Assim podemos, sim, impedir a invasão da ingratidão. E assim, e apenas assim, podemos viver vidas de louvor ao nosso Deus. Brilhamos a nossa luz. Salgamos aqueles ao nosso redor. E trazemos pessoas a Cristo. Trazemos glória a Cristo e expandimos o reino de Deus na terra. A ingratidão para tudo isso. Inverte. É o que o diabo mais quer. Instilar, invadir ingratidão em nossas vidas. E oremos. Amado Pai,